Marcos, capítulo 14. E dali a 2 dias era Páscoa, e a festa dos pães sem fermento, e os chefes dos sacerdotes, e os escribas buscavam um meio de prendê-lo através de um engano, e o matarem. Diziam, porém, não na festa, para que não aconteça tumulto entre o povo. E estando ele em Betânia, na casa de Simão o leproso, sentado à mesa, veio uma mulher, que tinha um vaso de alabastro, de óleo perfumado de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso de alabastro, derramou-o sobre a cabeça dele. E houve alguns que em si mesmos se indignaram, e disseram, para que foi feito este desperdício do óleo perfumado? Porque isto podia ter sido vendido por mais de 300 denários, e seria dado aos pobres. E reclamavam contra ela. Porém Jesus disse, deixai-a, por que a incomodais? Ela me fez boa obra. Porque pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes, podeis-lhes fazer bem, porém a mim, nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, adiantou-se para ungir o meu corpo, para a sepultura. Em verdade vos digo, que onde quer que em todo o mundo este evangelho for pregado, também o que esta fez será dito em sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos chefes dos sacerdotes, para o entregar a eles. E eles ouvindo, alegraram-se, e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como entregaria em tempo oportuno. E o primeiro dia dos pães sem fermento, quando sacrificavam o cordeiro da Páscoa, seus discípulos lhe disseram, onde queres que vamos preparar para comerdes a Páscoa? E mandou 2 de seus discípulos, e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, a ele segui. E onde quer que ele entrar, dizei ao senhor da casa, o mestre diz, onde está o cômodo onde comerei Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande salão, ornado e preparado, ali fazei os preparativos para nós. E seus discípulos saíram, e vieram à cidade, e acharam como havia lhes dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, veio com os 12. E quando se sentaram à mesa, e comeram, Jesus disse, em verdade vos digo, que um de vós, que está comendo comigo, me trairá. E eles começaram a se entristecer, e a lhe dizer um após outro, por acaso sou eu? E outro, por acaso sou eu? Porém ele lhes respondeu, é um dos 12, o que está molhando a mão comigo no prato. Em verdade o Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído, bom lhe fosse ao tal homem não haver nascido. E enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, e bendizendo, partiu, deu-lhes, e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o copo, e dando graças, deu-lhes, e todos beberam dele. E disse-lhes, isto é o meu sangue, o do Novo Testamento, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, que não beberei mais do fruto da vide, até aquele dia, quando beber novo no reino de Deus. E depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse, todos vós falhareis comigo esta noite, porque está escrito, ferirei ao pastor, e as ovelhas serão dispersas. Zacarias 13h07 mais depois de eu haver ressuscitado, irei adiante de vós para Galiléia. E Pedro lhe disse, ainda que todos falhem, eu não falharei. Jesus lhe disse, em verdade te digo, que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, me negarás 3 vezes. Mas Pedro, insistindo, dizia, ainda que me seja necessário morrer contigo, em maneira nenhuma te negarei. E todos diziam também da mesma maneira. E vieram ao lugar, cujo nome era Getsêmani, e disse a seus discípulos, sentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo Pedro, Tiago, e João, e começou a ficar muito apavorado e angustiado. E disse-lhes, minha alma totalmente está triste até a morte, ficai-vos aqui, e vigiai. Então ele foi um pouco mais adiante, e prostrou-se em terra. E orou, que se fosse possível, afastasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, passa de mim este copo, porém não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois veio de volta, e os achou dormindo, e disse a Pedro, Simão, estás dormindo? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai, e orai, para que não entreis em tentação, o espírito em verdade está pronto, mas a carne é fraca.
e depois que se foi novamente, orou, dizendo as mesmas palavras. Quando voltou, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. E veio a terceira vez, e disse-lhes: Ainda estáis dormindo e descansando? Basta, chegada é a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue em mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o que me traz está perto. E logo, enquanto ele ainda estava falando, veio Judas, que era um dos 12, e com ele uma grande multidão, com espadas e bastões, da parte dos chefes dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos. E o que o traía lhes tinha dado um sinal comum, dizendo: Ao que eu beijar, é esse, prendei-o, e levai-o em segurança. E quando veio, logo foi-se a ele, e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. Então o agarraram, e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes puxou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Jesus começou a lhes dizer: Viestes me prender com espadas e bastões, como se eu fosse um bandido. Todo dia eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes, mas assim se faz para que as Escrituras se cumpram. Então todos o deixaram, e fugiram. E certo rapaz o seguia, envolto num lençol sobre o corpo nu. E os rapazes o agarraram. Mas ele largou o lençol, e fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se a ele todos os chefes dos sacerdotes, os anciãos, e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado com os oficiais, esquentando-se ao fogo. E os chefes dos sacerdotes, e todo o Supremo Conselho buscavam algum testemunho contra Jesus, para o matarem, e não o achavam. Porque muitos davam falso testemunho contra ele, mas os testemunhos não concordavam entre si. E alguns se levantavam e davam falso testemunho contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: Eu derrubarei este templo feito por mãos, e em 3 dias construirei outro feito não por mãos. E nem assim o testemunho deles era concordante. Então o sumo sacerdote levantou-se no meio, e perguntou a Jesus: Não respondes nada? O que estes testemunham contra ti? Mas ele ficou calado, e nada respondeu. O sumo sacerdote voltou a lhe perguntar: És tu o Cristo, o Filho daquele que é bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso, e vindo com as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando suas roupas, disse: Para que mais necessitamos de testemunhas? Vós ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos o condenaram como culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir o rosto dele, e a dar-lhe de socos, e dizer-lhe: Profetiza. E os oficiais lhe davam bofetadas. E, enquanto Pedro estava no pátio abaixo, veio uma das servas do sumo sacerdote. Quando ela viu Pedro, que estava sentado esquentando-se, olhou para ele, e disse: Também tu estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizes, e saiu para o alpendre. Então o galo cantou. A serva viu outra vez, e começou a dizer aos que ali estavam: Este é um deles. Mas ele o negou de novo. E pouco depois, outra vez os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, pois também és galileu, e a tua fala é semelhante. Então ele começou a amaldiçoar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem de quem dizeis. O galo cantou a segunda vez. E Pedro se lembrou da palavra que Jesus havia lhe dito: Antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. Então ele retirou-se dali e chorou.